O abetarda cori, Argiotis cori, é a maior ave voadora nativa da África. Pertence à família dos abetardes, todos pertencentes à ordem dos otiformes e restritos à distribuição no Velho Mundo. É uma das 4 espécies, que vão da África à Índia e à Austrália, no gênero de grande porte Argiotis. Na verdade, o macho do abetarda cori pode ser o animal mais pesado capaz de voar. Esta espécie, como a maioria dos abetardes, é uma ave terrestre e oportunista onívora. Os machos abetarda cori, que podem ser mais de 2 vezes mais pesados que as fêmeas, tentam acasalar com o maior número possível de fêmeas e depois não participam da criação dos filhotes. O ninho é uma cavidade rasa na terra, muitas vezes disfarçada por objetos obstrutivos próximos, como árvores. É uma ave de grande porte, com comprimento variando entre 120 e 150 cm para os machos e 100 a 120 cm para as fêmeas, e uma grande envergadura, que pode variar de 2,45 a 2,80 metros. O abetarda cori é encontrado em toda a África do Sul, exceto em áreas densamente arborizadas. São comuns no Botswana e na Namíbia, estendendo-se até o sul de Angola e marginalmente no sudoeste da Zâmbia. No Zimbábue, geralmente são escassos, mas localmente comuns, especialmente no Planalto Central. Sua distribuição se estende ao longo do vale do rio Limpopo até o sul de Moçambique e a região leste de baixa altitude da África do Sul. Na África do Sul, também são pouco comuns a raros nas províncias do Estado Livre, Noroeste e Cabo Setentrional, estendendo-se ao sul no interior das províncias do Cabo Ocidental e Oriental. Os abetardas cori passam a maior parte do tempo no chão, com até 70% do tempo sendo a pé, embora ocasionalmente forrageiem em arbustos e árvores baixas. Essa ave é atenta e desconfiada. Seu comportamento varia, no entanto, e eles geralmente são muito tímidos, correndo ou se agachando ao primeiro sinal de perigo. Em outros momentos, podem ser completamente destemidos em relação aos humanos. Eles têm um modo hesitante e lento de caminhar, e quando detectam um intruso, tentam escapar da detecção movendo-se silenciosamente com a cabeça inclinada em um ângulo incomum entre 45 graus e 60 graus. Sendo uma ave grande e pesada, evita voar se possível. Quando alarmado, primeiro corre e, se pressionado ainda mais, levanta voo com muito esforço, batendo asas pesadamente. Uma vez no ar, voa mais facilmente com batidas de asas lentas e medidas, com o pescoço estendido e as pernas dobradas. Geralmente permanece baixo e pousa novamente à vista. Quando pousam, os abetardas cori mantêm suas asas abertas e só as dobram quando a ave diminui a velocidade para caminhar. Eles não têm glândula oropigial, então, para se manterem limpos, produzem um pó fino. Tomam banhos de sol e de poeira. Essa ave tem um chamado de acasalamento alto e estrondoso, que muitas vezes é proferido pouco antes do amanhecer e pode ser ouvido de longe. Principalmente residenciais, os abetardas cori podem se envolver em movimentos nômades. Esses movimentos migratórios são provavelmente influenciados pela chuva e não há evidências de nenhum padrão regular. Essas migrações locais ocorrem à noite, mas não foram mapeadas. No Parque Nacional de Etosha, essas aves foram registradas se deslocando até 85 km de bosques de Mopane para planícies de pastagem aberta e retornando na temporada seguinte. O rastreamento via satélite de um macho de abetarda cori feito pelos Museus Nacionais do Quênia demonstrou uma migração ao longo do Vale do Rift entre a Tanzânia e o sudeste do Sudão do Sul. Além disso, machos adultos e jovens se movem após a temporada de acasalamento, enquanto as fêmeas não parecem fazê-lo. Geralmente, os abetardas cori se alimentam durante a manhã e a noite, passando o restante do dia parados na sombra disponível. Durante a temporada de acasalamento, essas aves geralmente são solitárias, exceto pelo par reprodutor. Caso contrário, são um pouco gregários, sendo encontrados em grupos frequentemente compostos por 5 a 6 aves, mas ocasionalmente os grupos podem ter até 40 indivíduos. Grupos maiores podem ser encontrados em torno de uma fonte de alimento abundante ou em bebedouros. Nos grupos, as aves geralmente estão bastante espaçadas umas das outras, muitas vezes a uma distância de cerca de 100 metros. Os grupos de forrageio geralmente são formados por um único sexo. Tais grupos não duram muito e geralmente se separam após alguns dias. Esses grupos são considerados vantajosos tanto por garantir segurança em números contra a predação quanto por levar os abetardas a fontes de alimento de alta qualidade. Andando lentamente comedido, eles forrageiam catando solo com seus bicos e são mais ativos nas primeiras e últimas horas do dia. Os abetardas cori são aves bastante onívoras. Os insetos são uma fonte importante de alimento, com espécies comuns como gafanhotos, esperanças, besouros rola-bosta e lagartas sendo os mais frequentemente consumidos.
Eles podem seguir grandes ungulados diretamente para capturar insetos espantados por eles ou para revirar suas fezes em busca de invertebrados comestíveis. Durante surtos de gafanhotos e lagartas, os abetardas core às vezes são encontrados se alimentando deles em grande número. Outras presas de insetos podem incluir grilos do mato, térmitas, himenópteros e solífugos. Escorpiões e moluscos também podem ser capturados oportunisticamente. As estações de reprodução das duas subespécies de abetardas core são distinguíveis. Em geral, a Castrotiunculus se reproduz de dezembro a agosto e a K. core se reproduz de setembro a fevereiro. A reprodução está intimamente ligada à pluviosidade. Em anos de seca, pode ser muito reduzida ou nem mesmo ocorrer. Os abetardas core praticam o acasalamento em leque. Todos os abetardas têm hábitos de reprodução poligínicos, nos quais um macho exibe para atrair várias fêmeas e acasala com todas elas. Os machos exibem em locais regularmente utilizados, cada macho utilizando várias leques dispersas ou áreas de exibição. Essas exibições geralmente ocorrem de manhã e à noite. As exibições de corte dos machos são impressionantes e elaboradas, anunciando com sucesso sua presença para potenciais parceiras. Os machos mantêm suas cabeças para trás, com as bochechas inchadas, o topete ereto, o bico aberto e inflamam suas bolsas gulares, formando um balão branco na garganta. Durante essa exibição, o esôfago infla até 4 vezes o seu tamanho normal e se assemelha a um balão. Eles também inflamam suas penas frontais do pescoço que estão arrepiadas para cima mostrando seu lado branco. O branco pode ser visível a até 1 quilômetro de distância durante a exibição. Suas asas estão caídas e suas caudas estão erguidas para cima e para frente sobre suas costas como um peru, as retises sendo mantidas verticalmente suas coberturas infracaudais fofas. Eles aprimoram sua performance com um andar exagerado e saltitante. Quando estão exibindo, eles caminham com o pescoço inflado, a cauda abanada e as asas planadas e apontadas para baixo. Eles também emitem um ruído estrondoso e grave quando o pescoço está inflado ao máximo e abrem e fecham seus bicos. Vários machos dispersos por uma área ampla se reúnem para exibir, mas geralmente um é dominante e os outros não exibem em sua presença e se afastam. Os machos em exibição são visitados pelas fêmeas que presumivelmente selecionam um macho com a exibição mais impressionante. Ocasionalmente, as brigas entre machos podem ser sérias durante a temporada de acasalamento, quando as áreas de exibição estão sendo contestadas, com os dois competidores se chocando um contra o outro e se esfaqueando com seus bicos. Eles podem ficar peito a peito, com as caudas eretas, bicos trancados e empurrar um ao outro por até 30 minutos. Após a exibição, a cópula começa com a fêmea deitada ao lado do macho dominante em exibição. Ele fica sobre ela por 5 a 10 minutos, movendo-se de um lado para o outro e bicando sua cabeça de maneira lenta e deliberada, com penas da cauda e do topete levantadas. A cópula dura segundos, após o qual ambos ficam separados e arrepiam suas plumagens. O abetarda core é um nidificador solitário e não há evidências de territorialidade entre as fêmeas. Geralmente são colocados 2 ovos, embora raramente 1 ou 3 possam ser postos. O tamanho da ninhada provavelmente está correlacionado com o fornecimento de alimentos. A fêmea, que sozinha executa todo o comportamento de choco sem ajuda masculina, permanece no ninho 98% do tempo, raramente comendo e nunca bebendo. Às vezes, ela estica as pernas e levanta as asas sobre a cabeça. A fêmea vira regularmente os ovos com o bico. A plumagem da fêmea é opaca e de cores terrosas, o que a torna bem camuflada. Às vezes, ela pega pedaços de vegetação e os deixa cair em suas costas para tornar sua camuflagem mais eficaz. Se precisarem se alimentar brevemente, as fêmeas vão e voltam do ninho com uma caminhada rápida e silenciosa. Se abordada, a ave incubadora se afasta discretamente do ninho ou permanece quieta, voando apenas no último momento. O período de incubação é de 23 a 30 dias. Quando os filhotes nascem, a mãe lhes traz uma corrente constante de comida, a maioria dela macia para que os filhotes possam comê-la facilmente. Filhotes nascidos em cativeiro pesam de 78 a 116 gramas no primeiro dia, mas crescem rapidamente. Os filhotes precoces conseguem seguir a mãe algumas horas após o nascimento. Após algumas semanas, os jovens forrageiam ativamente próximos às suas mães. Eles alçam voo com 4 a 5 semanas de idade, mas só se tornam voadores confiantes com 3 a 4 meses. Em média, cerca de 67% dos ovos são chocados com sucesso, testemunho da camuflagem eficaz dos ninhos, e cerca de 1 dos 2 jovens sobrevive até a idade adulta. Na Namíbia e na Tanzânia, foi constatado que o sucesso reprodutivo é muito reduzido em tempos de seca.
A maioria dos jovens deixa suas mães em seu segundo ano de vida, mas só começam a se reproduzir quando estão totalmente maduros, aos 3 ou 4 anos de idade, em ambos os sexos, em estudos realizados tanto em abetardas selvagens quanto em cativeiro. A vida útil das abetardas coreys selvagens não é conhecida, mas elas podem viver até pelo menos 26 ou possivelmente 28 anos em cativeiro. O abetarda corey é geralmente uma ave um tanto rara. O apêndice segundo da CITES e o Livro Vermelho de Aves da SCOND 2000 listam o status da raça nominativa como vulnerável, estimando que nas próximas 3 gerações, é esperado um declínio de 10% na África do Sul. Em áreas protegidas, elas podem ser localmente comuns. Populações viáveis existem em áreas não protegidas também, por exemplo, Etiópia e Sudão, e na Tanzânia ao redor do Lago Natron e nas encostas do Monte Kilimanjaro, mas nessas áreas, as aves são caçadas. Elas foram muito reduzidas pela caça, tradicionalmente sendo capturadas em iscas de goma de acácia e armadilhas. Embora não sejam mais classificadas como aves de caça, às vezes ainda são consumidas. Na Namíbia, são indicadas como caça, pois são chamadas de peru de Natal e, na África do Sul, de Kentucky do Kalahari. A caça de abetardas é difícil de gerenciar. O abetarda corey agora é geralmente incomum fora das principais áreas protegidas. A destruição do habitat é um grande problema para a espécie, agravada pelo avanço da vegetação devido ao superpastejo pelo gado e ao desenvolvimento agrícola. Os venenos usados para controlar gafanhotos também podem afetar e colisões com fios de energia aéreos frequentemente reivindicam abetardas corey. Um trecho de 10 km de fios de energia aérea no Karoo matou 22 abetardas corey durante um período de 5 meses. As abetardas corey tendem a evitar áreas muito utilizadas pelos humanos. No entanto, devido à sua grande área de distribuição e ao seu ritmo de declínio considerado relativamente lento, o abetarda corey atualmente não está listado em uma categoria ameaçada na lista vermelha da IUCN. A espécie é proeminente em muitas culturas nativas africanas, variando devido ao seu tamanho imponente e impressionante, espetáculos espetaculares dos machos adultos ou a natureza críptica da fêmea nidificante. O abetarda corey aparece em danças e músicas do povo San do Botswana, e pinturas dessas aves aparecem na arte rupestre antiga dos San. Ele foi associado à realeza no Botswana, uma vez que era reservado para seu próprio consumo, e desde 2014 também é a ave nacional do Botswana.